E, para tanto, eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia na primeira carta escrita por João, no capítulo número 2. Nós vamos ler inicialmente apenas o versículo número 18. Deus abençoe Silas também, que está aqui, toda a família, estamos juntos. 2 e 18, diz assim a palavra do nosso Deus: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Eu não sei se essa amada igreja, os lindos adolescentes poderiam repetir após mim, digam comigo: é já a última hora. Meus amados irmãos, o apóstolo João, ele tratava os crentes, e esse é o primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção em relação ao texto, que é o tema desse encontro, que é 2:18 de 1 de João. Eu quero enfatizar que o apóstolo João tratava os crentes daquela época como filhinhos. Observe que ele, o apóstolo João, ele via os irmãos como filhos espirituais, principalmente os mais novos, tanto em idade como também em relação à fé, os novos convertidos. Mas é interessante que não apenas João via os crentes como sendo os seus filhos espirituais, ao ponto de ele chamá-los de filhinhos, por isso que o apóstolo João é também conhecido como o apóstolo do amor, mas ele também era visto pelos crentes como sendo um pai. E essa mesma expressão de João em relação aos crentes, chamando-os de filhinhos, ocorre diversas vezes na primeira epístola de João. Algumas delas está, por exemplo, em 1 de João, capítulo 2, você está com a Bíblia aberta, só vai fechar no final, no versículo número 1, que diz o seguinte: meus filhinhos, olha aí, João repetindo a expressão em relação aos crentes, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Uma outra ocorrência ainda dentro dessa carta em que João trata os crentes como sendo os seus filhinhos, está no capítulo 2 e o versículo número 12, quando ele diz: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E depois, no versículo de número 18. Mas não era apenas o apóstolo João que tratava os crentes como sendo seus filhos espirituais. Vale salientar também que o apóstolo Paulo fazia isso. Por exemplo, eu só estou citando, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo número 14, olhe que a igreja de Corinto foi uma igreja muito trabalhosa, uma igreja muito difícil de pastorear. Ainda assim, o apóstolo Paulo, com o seu amor incondicional para com a igreja e para com os crentes, diz, na primeira carta, no capítulo 4 e o versículo 14, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos, disse Paulo, como a filhos. Ele tratava os crentes como sendo seus filhos. E também nós vemos o próprio apóstolo Paulo se dirigindo aos jovens cooperadores do seu ministério como sendo seus filhos. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, ele chama Timóteo de meu verdadeiro filho, na fé. E em Tito capítulo 1, versículo 4, ele chama esse outro cooperador muito novo no seu ministério de meu verdadeiro filho. De forma que os pastores daquela época tratavam os crentes como sendo seus filhos, e os crentes daquela época enxergavam os seus pastores como sendo os seus pais. E eu quero dizer aqui na igreja de Moreno, que é fundamental e é bem-aventurado os crentes que veem o seu pastor, o pastor da igreja, como sendo seu pai, que veem os pastores desta igreja como sendo seus pais. Deixa eu fazer uma pergunta, principalmente aos adolescentes, de vocês, quantos aqui reconhecem os seus pastores como sendo seus pais? Levanta a mão e dá uma glória bem bonita para Jesus. É muito bem-aventurada a igreja que enxerga os seus pastores assim. E é interessante que, enquanto pai espiritual daqueles crentes, voltando ao texto de 1 João, capítulo 2 e o versículo número 18, enquanto pai espiritual daqueles crentes, o apóstolo João não poderia deixar
de adverti-los, não poderia deixar de aconselhá-los, não poderia deixar de corrigi-los. E a advertência de João para aqueles crentes daquela época foi a seguinte: filhinhos, é já a última hora. Observe que, no caso desse texto aqui, o que é que estava já caracterizando a última hora na mente, na concepção do apóstolo João? O que estava caracterizando o que já era a última hora, primeiro, era a certeza da vinda do anticristo. Porque ele diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Por que é a última hora, João? Porque já está vindo o anticristo. Mas não apenas isso, já era a última hora, porque o anticristo que haveria de vir já estava vindo. E alguém pode dizer: mas já faz 2000 anos e ele não veio. Mas nós estamos tratando de um Deus eterno, para quem um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para nós já faz 2000 anos, para Deus só faz 2 dias, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus eterno, e Ele está acima e além do tempo. Quem reconhece que o nosso Deus é o Deus eterno e estabelece os tempos na vida da gente? Observe, irmãos, a última hora, à luz do versículo 18, era caracterizado pela consciência de que o anticristo viria, mas não apenas isso. Pois ele diz ainda no versículo 18, olhe na sua Bíblia, adolescente, por favor. Ele diz que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito, disse ele, anticristos, no plural. Observe que não apenas o anticristo estava vindo, mas anticristos já estavam agindo, já estavam atuando nos dias do apóstolo João, no seio da igreja primitiva. De forma que, enquanto o anticristo propriamente dito não vinha, os anticristos já estavam agindo e já estavam atuando no meio da igreja. Se você me entendeu, diga amém. Agora, a pergunta é, adolescentes, o apóstolo João disse que os anticristos já estavam atuando, já estavam se manifestando nos seus dias. Quem são ou quem eram aqueles anticristos que estavam atuando no seio da igreja? Ora, à luz da epístola de João, sem sombra de dúvida, esses anticristos eram os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinadores, os falsos obreiros. Alguns deles estavam imiscuídos, inseridos, infiltrados na igreja, e alguns já haviam saído da igreja. Por isso que ele diz no versículo número 19, eles saíram, os anticristos saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, disse ele, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. De forma que os anticristos, do versículo 18, são os falsos mestres, com os seus falsos ensinamentos, que estavam pregando um falso evangelho e estavam contaminando a igreja do Senhor já no primeiro século. E é interessante, querida igreja, que esses anticristos, eles tinham falsos ensinamentos e eles tinham 2 características principais. E as 2 principais características dos anticristos, dos falsos mestres dos tempos de João, eram as seguintes. Primeiro, esses anticristos, esses falsos mestres, negavam que Jesus era o Cristo. Eles diziam: esse Jesus que o apóstolo João prega não é o Cristo, não é o enviado, não é o Messias, não é o Salvador. Vamos conferir isso, jovens? Veja aí, 2:22 de 1 de João, capítulo 2, e o versículo de número 22. Abra sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra do nosso Deus: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse, ou seja, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Observe que o apóstolo João está dizendo que o anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Mas, diferente dos falsos mestres daquele tempo,
eu quero, juntamente com a amada igreja aqui em Moreno, declarar uma verdade que é simples, que é óbvia, mas que é muito profunda e poderosa no reino espiritual. Sabe por quê, jovens? Porque ao longo dos séculos, todas as principais heresias de perdição iam no sentido de negar que Jesus era o Cristo, era o Senhor e era o Salvador. Por isso que o inimigo ele se levanta ao longo dos séculos e tem se levantado nos dias de hoje também para negar que Jesus é o Cristo, é o Messias e é o enviado de Deus. Mas nós vamos repetir algo diferente, algo que está na Bíblia Sagrada. Vamos dizer bem alto, bem forte e bem bonito, principalmente o grande coral. Digam comigo assim, esse nome que é o nome mais doce que existe no universo. Digam comigo, Jesus. Pode ser melhor, Jesus é o Cristo. Quem aqui reconhece que Jesus é o Cristo de Deus? Você pode dizer a quem está do seu lado, ele é o Cristo. E eu tenho uma notícia para dar a vocês, ele está aqui. Ele disse, onde estivessem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3, tem mais de 100. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, está aqui nesta noite para selar esta reunião com as suas ações maravilhosas. E observe, irmão, só para comprovar isso, porque eu julgo muito importante reafirmar essa verdade de que Jesus é o Cristo. Eu gostaria de citar pelo menos 5 textos bíblicos, há muitos outros, porque veja, a verdade de que Jesus é o Cristo está em toda a Bíblia Sagrada, gente. A Bíblia Sagrada é cristocêntrica, ela gira em torno da pessoa de Cristo. Cada um dos 66 livros da Bíblia Sagrada gira em torno e tem como personagem principal a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Mas eu gostaria de citar apenas 5 textos que comprovam que ele é o Cristo, e esses textos estão principalmente nos 4 evangelhos. Primeiro, quando do batismo em águas, a Bíblia nos diz que os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz lá dos altos céus dizendo, era Deus Pai falando, este é o meu Filho em quem me comprazo. Era Deus Pai atestando que Jesus era o Cristo, era o enviado, era o Salvador que havia de vir. Então, à luz de Mateus 3,17, quando do batismo de Jesus, Deus Pai afirma que Jesus era o Cristo. Segundo texto, quando da primeira vez em que Jesus ensinou em uma sinagoga, ele tinha 30 anos de idade. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Jesus mesmo deu testemunho de que ele, Jesus, era o Cristo. Esse eu gostaria de ler com vocês. Vamos comigo lá para Lucas. Abra sua Bíblia, eu sei que vocês são bons de Bíblia. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, no capítulo de número 4. Veja que coisa maravilhosa, esse capítulo é o cumprimento de Isaías, capítulo de número 61. Uma profecia messiânica, não é? Quando Jesus tomou os lábios de Isaías para profetizar sobre ele mesmo. Veja aí, por favor, no capítulo 4, a partir do versículo 18. Quando eu parar, vocês completam o versículo, para eu ter a certeza de que está todo mundo acompanhando, tá certo? 4:18 diz assim, de Lucas, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do quê, irmãos? Do coração, muito bem. Versículo 19, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora veja o que vai acontecer no versículo número 20. Jesus, ele está na sinagoga, pegou o rolo do livro da lei, leu a profecia messiânica de Isaías 61, ele para nesse ponto do ano aceitável do Senhor, que é o período da graça, é o período da igreja, é o período que a gente está vivendo. Veja que ele parou aqui, ele não disse, e anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia está chegando. E qual é o dia da vingança de Deus? É a grande tribulação. Mas a grande tribulação só vai começar depois do arrebatamento da igreja. Então, como ele veio anunciar a salvação e a graça, ele parou no ano aceitável do Senhor. Vocês estão entendendo? Digam amém, gente. Agora observe o que é que vai acontecer no versículo 20. E cerrando o livro,
e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixados nele. Então começou a dizer-lhe, olha o que Jesus vai dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, eu não acabei de ler uma profecia messiânica de que o Espírito do Senhor viria sobre o Messias, ungiria o Messias, capacitaria o Messias para evangelizar, para operar milagres e maravilhas. Pois bem, eu quero dizer a todos vocês aqui presentes que essa profecia acabou de se cumprir. Sou eu, o Cristo, o Messias, sou eu que estou falando com vocês. Levante a sua mão para adorar e glorificar esse Jesus maravilhoso. Em terceiro lugar, Jesus disse também, ainda estamos falando de que os anticristos negavam que Jesus era o Cristo, mas nós estamos vendo, à luz da Bíblia, que o nosso Jesus é o Cristo de Deus. Veja que Jesus disse, com todas as letras, ele mesmo disse, ele mesmo testificou, à mulher samaritana, que ele, Jesus, era o Cristo. Depois daquele diálogo em que Jesus conversou com aquela mulher, em que Jesus estava evangelizando aquela mulher, e olha, adolescentes, que Jesus desvendou os segredos do coração daquela mulher. E deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer a vocês, Jesus conhece os nossos segredos. Eu estou vendo vocês aqui sentados, bonitinhos, com essa farda laranja, glorificando, cantando. Eu estou vendo vocês por fora, mas Jesus está vendo vocês por dentro. Eu estou olhando para vocês e estou dizendo dentro de mim, o nome de todos eles está escrito no livro da vida. Mas o Jesus que conhece os segredos dos adolescentes é quem sabe. E nesta noite ele está se revelando aqui em Moreno como aquele que revela os segredos dos homens. Dá para adorar o Jesus que revela segredos do coração? Aleluia. E observe, depois de ele revelar os segredos do coração daquela mulher, a mulher diz assim, olha Jesus, eu sei que o Messias virá. E quando o Messias vier, ele nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus olha para a mulher e diz assim, mulher, sou eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Era Jesus dizendo com todas as letras, textualmente, eu sou o Cristo do Senhor, eu sou o Messias de Deus. Mas ainda o apóstolo Pedro nos diz a Bíblia, que confessou com todas as letras, essa passagem vocês conhecem de cor, lá em Mateus 16, quando o apóstolo Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus, ou seja, é verdade. Você disse que eu sou o Cristo, e eu sou o Cristo. Eu sou o Messias, eu sou o enviado, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, eu sou a saúde das nações, eu sou a esperança de Israel, eu sou a esperança dos gentios, eu sou o Cristo da igreja, eu sou o noivo da igreja, eu sou o Senhor Jesus Cristo. E ainda depois de ressuscitado por fim, que eu estou falando da primeira característica dos anticristos de 1 de João 2,18, que negavam que Jesus era o Cristo. Lá em Lucas 24 e 44, depois de ressuscitado, Jesus disse para os seus discípulos, olha, convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito ao meu respeito, na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, ou seja, em todo o Antigo Testamento. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, para o qual todo o Antigo Testamento apontava. Essas profecias estão se cumprindo em mim, porque diferente do que dizem os anticristos, eu sou o Cristo. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Mas, adolescentes, em segundo lugar, os anticristos, que já estavam atuando na igreja primitiva, eles também negavam, não apenas que Jesus era o Cristo, mas que Jesus tinha vindo em carne, ou seja, que Jesus tinha um corpo físico. Você sabia disso? Que tinha falsos mestres naquela época, os chamados gnósticos, que tinha um ramo que dizia, olha, Jesus não veio em carne não, ele apenas tinha aparência de ter um corpo físico, mas ele não tinha um corpo físico.
mas eu gostaria que você repetisse essa verdade espiritual. Digam comigo bem alto e bem forte, por favor. Jesus, pode ser ainda melhor, Jesus veio em carne. E a gente sabe, não é, que ele veio em carne, porque o próprio João disse lá no seu evangelho: e o verbo se fez, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. De forma que os anticristos do tempo do apóstolo João estavam negando que Jesus era o Cristo. Vamos confirmar isso, por favor? 1 de João capítulo 4, abra a sua Bíblia. Cada um, não é? Prega de um jeito, Deus usa de uma forma. A gente só sabe falar assim, não é? Falando a palavra de Deus. Mas eu vou falando a palavra, o Espírito Santo vai agindo nos corações, vai usando a palavra, vai alimentando a igreja, norteando a igreja. Veja aí, 1 de João capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: e todo espírito, observe o que ele diz, que não confessa que Jesus Cristo veio em quê, irmãos? Em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Observe, o espírito do anticristo, que influenciava os anticristos, diziam para a igreja que Jesus não veio em carne, ou seja, que Jesus não tenha um corpo físico. E talvez você pode olhar e dizer assim: ô irmão Valber, mas qual é o problema de dizer que Jesus não veio em carne? Olha, é um problema gravíssimo, é uma heresia gravíssima, sabe por quê? Porque se Jesus não tivesse vindo em carne, ele não teria sido sacrificado na cruz, teria sido só uma encenação. E se ele não tivesse sido sacrificado na cruz do Calvário, ele não teria nos representado na cruz. E todos nós, sem exceção dos que estamos aqui, estaríamos perdidos. Jesus se fez homem na sua totalidade. Ele tinha um espírito humano, uma alma humana e um corpo humano. Por isso que quando ele morreu na cruz do Calvário, ele representou verdadeiramente toda a humanidade. Se ele só tivesse um espírito e uma alma humanos, e não tivesse um corpo, o sacrifício dele não era redentor, não serviria para a salvação, e todos nós estaríamos perdidos. Mas eu louvo a Deus, porque o meu e o teu Jesus tinham um corpo físico. Dê uma glória para ele por causa disso, irmãos. Veja que o nosso Senhor, eu anotei aqui, ele tinha um corpo. E com esse corpo, Jesus dormia, acordava, andava, tocava, era tocado, suava, falava, via, ouvia, ajoelhava para orar, se alimentava. Com esse corpo ele foi esbofeteado, foi chicoteado, foi cuspido. Ele recebeu uma coroa de espinho que foi encravada na cabeça dele. Ele carregou o madeiro com o corpo. Ele foi encravado na cruz do Calvário. Ele deu o brado da vitória lá na cruz, quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado, Pai. Está paga a dívida da humanidade. Eu estou rasgando a nota promissória. Estou encravando na cruz do Calvário. Foi com o corpo dele. Ele chorou, ele sangrou, ele morreu, mas tem uma coisa, adolescentes e igreja: ao terceiro dia, as ânsias da morte não conseguiram sustentá-lo, e ele ressuscitou, e ele está vivo à destra de Deus Pai, e ele está vivo para sempre. Levante a sua mão para dar um brado de glória para esse Jesus que vive para sempre. Diga para quem está do seu lado: ele vive, ele vive, ele vive. Ele vive, ele vive, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Essa era a mensagem principal da igreja primitiva. Batiam nos crentes e diziam: pare de dizer que ele ressuscitou. Aí os crentes diziam: ele ressuscitou. Ameaçavam os crentes e diziam: pare de dizer que ele ressuscitou. Mas eles diziam: ele ressuscitou. Prendiam os crentes e os crentes começavam a dizer: ele vive, ele ressuscitou. Matava a crente, mas quem estava vivo dizia: ele está vivo e vivo para sempre. Quem está sentindo a presença dele aqui neste lugar, irmãos? De maneira que os anticristos do tempo do apóstolo João
Em primeiro lugar, negavam que Jesus veio, que Jesus era o Cristo, mas ele era o Cristo. E negavam que Jesus veio em carne, mas ele veio em carne e morreu por nós na cruz do Calvário. Mas eu quero dizer a vocês que nos dias de hoje não é diferente. Assim como nos dias de João, porque pensem comigo, se João, 2000 anos atrás quase, já estava na última hora, e nós, quase 2000 anos depois, a gente pode dizer, não é, pastor? Como diz o professor Givanildo, nós estamos nos instantes finais. Adolescentes, igreja, é já a última hora. E eu poderia dizer, é já os últimos momentos da igreja sobre a face da terra. Falta pouco. Falta muito pouco. E se os anticristos, os falsos profetas, já agiam nos tempos do apóstolo João, imagine nos nossos dias. Jesus profetizou sobre os falsos profetas que profetizariam, que ensinariam heresias de perdição, falsos evangelhos na última hora, nos últimos dias, nos últimos momentos, neste tempo que é o nosso. Jesus disse lá em Mateus 24:11, olha, nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas, não são poucos, são muitos falsos profetas, e eles enganarão a muitos. Querida igreja, pensem comigo, por favor. Ainda existem falsos profetas que negam que Jesus é o Cristo? Sim. Que negam a divindade de Jesus? Sim. Que negam que Jesus veio em carne? Sim. Mas eu poderia dizer que esses não são os mais perigosos para a igreja, porque esses são inimigos declarados da cruz de Cristo, do evangelho de Cristo, da pessoa de Cristo. Eles são inimigos declarados, eles não escondem. Mas os mais perigosos e sutis são aqueles, me permita, que se dizem evangélicos, que abrem igrejas evangélicas, mas são falsos profetas, movidos pelo espírito do anticristo, e portanto são também anticristos que atuam nos dias de hoje. E esses anticristos, esses falsos profetas, se encaixam perfeitamente no que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, e Paulo disse pelo Espírito Santo, pela revelação do Espírito. Eu vou ler esse mesmo texto em duas versões diferentes, vocês só escutam. 2 Timóteo 4:3, na Nova Almeida atualizada, diz assim, olha, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo estava dizendo pela revelação do Espírito Santo, vai chegar o tempo em que multidões que se dizem cristãs não suportarão ouvir o verdadeiro evangelho, não suportarão ouvir a verdadeira doutrina bíblica. Eles vão se cercar de mestres, segundo as suas concupiscências, ou seja, segundo os seus desejos carnais e pecaminosos. Por isso que esse mesmo texto, escrito agora na chamada NVT, que é a nova versão transformadora, diz o seguinte, olha, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres, olha aí, que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. E eu pergunto a vocês, nós estamos vivendo esse tempo, sim ou não? Sim ou não? Proliferação de falsos mestres, em falsas igrejas, pregando falsos evangelhos, e olha, estão arrebanhando multidões, que já não têm estrutura para ouvir a sã doutrina, e vão para lá porque sabem que jamais serão confrontadas por esses falsos mestres.
Os falsos mestres, falsos profetas atuais, os anticristos de hoje, não pregam o evangelho da santificação, mas eles pregam o evangelho da concupiscência, o evangelho da cobiça, o evangelho da carnalidade. Eles ensinam um falso evangelho, me permita dizer, que estimula as pessoas a viverem confortavelmente no pecado e na transgressão. E eu ouvi um certo pastor dizer, e ele está mais do que certo, ele disse, sabe o que, adolescentes e igreja do Senhor? Esses falsos mestres, nessas falsas igrejas, estão encaminhando, olha, suavemente, confortavelmente, agradavelmente, multidões para a perdição eterna. E por que eles são tão perigosos? Porque eles dizem às pessoas que estão lá que elas são crentes, que elas são salvas, que Jesus ama elas do jeito que elas estão vivendo daquela forma, e que eles não têm que ter preocupação em viver em santidade. Pode continuar pecando porque Jesus ama e a graça cobre uma multidão de pecados. Aí essas multidões, olha, estão sendo encaminhadas para a perdição. Esses falsos mestres não falam sobre o pecado, não falam sobre a necessidade de arrependimento, não falam sobre a pureza sexual. Para esses falsos mestres, os jovens podem praticar o pecado da fornicação e isso não tem nada de mais. Olha, jovens, vocês são jovens mesmo, podem dar vazão aos impulsos de vocês, aos instintos de vocês. Podem fornicar, ou seja, podem ficar. E adolescentes que ficam, quando a trombeta soar, vão ficar. Mas eles estão sendo ensinados pelos falsos mestres dos dias de hoje, em falsos lugares, em falsas igrejas evangélicas, que relativizam a fornicação, a pornografia e até mesmo o comportamento homossexual, me permita dizer isso. Dizendo, não tem nada demais, não é pecado. Mas Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Jesus disse que era pecado lá atrás, continua sendo pecado nos dias de hoje, e continuará sendo pecado por toda a eternidade, porque Jesus é aquele que é a fiel testemunha e verdadeira. Esses falsos mestres não falam sobre a santificação, não falam sobre a crucificação, eles distorcem a doutrina da graça, porque eles estimulam as pessoas a viverem no pecado e dizem assim, olha, vai pecando e pedindo perdão, vai pecando e pedindo perdão, vai pecando e pedindo perdão. É claro, irmãos, que todos nós falhamos. O santo apóstolo Tiago disse, todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas o pecado jamais poderá ser o estilo de vida do crente. O estilo de vida do crente é a santificação e não a profanação. O pecado depois da regeneração passa a ser a exceção e não a regra. E a gente não pode viver tropeçando o tempo todo. Quem recebe esta palavra aqui nesta noite em nome de Jesus? Olha, eu estou falando e o Espírito Santo, olha, está aplicando esta palavra nos corações. Você vai sair daqui mais crente em nome de Jesus. Você vai sair daqui levando Deus mais a sério em nome de Jesus. Você vai sair daqui mais purificado pela água, porque olha, a água da palavra está jorrando desse púlpito, olha, está jorrando desse púlpito, está lavando a igreja, está lavando os corações, está lavando o grande coral de adolescentes. Já era puro, vai sair daqui hoje mais puro ainda, e amanhã vai experimentar coisas mais extraordinárias ainda da parte do Senhor. Quem crê assim, levante a mão e dê um brado de glória para esse Deus. Eles distorcem a doutrina da graça. Eles distorcem o significado do amor de Deus. Já viu isso? Aqui é só amor, glória a Deus. Aqui é a igreja do amor, glória a Jesus. Mas eles distorcem o verdadeiro significado do amor de Deus. Eles não ensinam sobre bons costumes gerados pela palavra. Atenção, jovens e adolescentes.
Os costumes não geram doutrina, mas a doutrina bíblica gera bons costumes. E nesses falsos ambientes, ditos igrejas, permeado por falsos mestres, que ensinam falsos evangelhos, sabe o que é que eles dizem? Vista-se como quiser vestir. Mas olha, a Bíblia nos mostra uma teologia da roupa, das vestes, do Gênesis até o Apocalipse. Crente se veste diferente. Vocês ouviram, rapazes? Crente se veste diferente. Ouviram, moças? Crente dá testemunho até na forma de vestir. Não veste roupa sensual, não veste roupa provocante, não veste roupa decotada, não veste roupa para aparecer, veste roupa para cobrir o corpo e para glorificar o nome daquele que vive e reina, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Onde estão os templos e moradas do Espírito Santo aqui de Deus? Eita glória. Está apertando um pouquinho, né? Mas é assim, pastor. Tem toda uma doutrina da roupa à luz da Bíblia. A gente falou disso lá na capital. E observe, esses falsos mestres, os anticristos de hoje, eles profanam a liturgia do culto. E a manifestação e a proliferação e a multiplicação desses falsos mestres é um sinal de que Jesus está voltando. Eles profanam a liturgia de um culto. Culto é isso que a gente está tendo aqui. Teve oração, teve louvor e um louvor santo, um louvor com um repertório bem selecionado, bem tocado, bem cantado, com reverência, dirigido ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, que é Deus. Teve contribuição, está tendo ministração da palavra. Culto é isso aqui, o culto cristão é isso aqui. Mas o que os falsos mestres estão fazendo é profanação da liturgia do culto cristão. O que é que eles fazem? Shows. Não tem mais púlpito, agora é palco. A igreja toda apagada e o holofote só em quem está cantando ou pregando. Na hora da música, é jogo de luz, é fumaça, é batidão, é dança, é um pula-pula, são gritos histéricos, aplausos para quem está pregando ou para quem está cantando. Mas aqui, como disse o nosso pastor, a gente não aplaude quem está à frente, a gente dá glória ao Deus dos céus. Adore, 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 adore. Abra esta boca santa para adorar e glorificar o nome do Senhor. Vai glorificando e vai recebendo de Deus aí onde você está. Aleluia. Esses falsos mestres. E outra coisa, viu, irmãos? Me permita dizer, pastor. Quer ver outra coisa? Que esses falsos mestres que pregam um falso evangelho, tem feito em larguíssima escala ordenação feminina, pastorado feminino. Eu quero dizer, olha, com os 2 pés no chão e com todo o equilíbrio da minha alma, pastoras não existem. Vocês ouviram? Ouviram, moças? Pastoras não existem. Eu acabei de dar um estudo lá, ajudando o pastor lá na capital, lá na área, sobre ordenação feminina. Não tem um caso sequer de ordenação feminina no Novo Testamento. Um sequer, não tem. Aí o que tem de crente seguindo ela? Isso não quer dizer que as mulheres sejam inferiores aos homens de forma alguma. Só quer dizer que elas exercem papéis diferentes na igreja do Senhor. E elas podem ser muito mais crentes do que eu. Mas o papel de liderança foi dado aos homens. Dê uma glória para Jesus. Eu só ouvi mais a voz masculina. As moças concordam com isso? Digam amém, moças. Quero ver se vão continuar seguindo ela. Glória a Deus.
Ordenação feminina não é produto da doutrina bíblica. Ordenação feminina é produto do movimento feminista. Esses falsos mestres dos dias de hoje não falam sobre o arrebatamento da igreja. Eles querem eternizar a vida aqui e fazer você viver a vida com os olhos voltados para baixo. Eles não dizem ao povo que já é a última hora. Mas a igreja em Moreno, pastor Paulo Barbosa, eu vim aqui da parte de Deus para dizer a vocês, nós estamos na última hora, igreja. Quem sente que a gente está na última hora, irmãos? Quem entende que a gente está na última hora, irmãos? Todos os sinais apontam que estamos nos momentos finais da igreja na terra. Guerra, rumor de guerra, terremoto, peste, fome, falsos cristos, anticristos, falsos profetas, imoralidade, corrupção generalizada, pai contra filhos, filhos contra os pais, perda do afeto natural, o inimigo dominando essa sociedade aí fora. A coisa está apertando, mas quanto mais aperta, mais a gente olha para cima. Abre bem a tua boca, porque é um clamor do Espírito Santo de Deus no coração de cada crente fiel nesta última hora, dizendo: Maranata! Adora a igreja, glorifica a igreja. Será que o grande coral pode dizer, gritar mesmo, gritar, o mais alto que você puder, digam assim: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Pode adorar, irmãos. Anashurianda lamanavias. Ekama sobrianda lamanácia. A qualquer momento, a trombeta soará. O anticristo está prestes a se manifestar. Mas nós temos a maravilhosa e bem-aventurada esperança de que Cristo voltará e nos livrará das garras do homem do pecado, do filho da perdição, do anticristo, da besta que vai subir do mar, com o poder do dragão, a antiga serpente que é Satanás. Paulo disse: ele já está vindo aí, o homem do pecado. Mas só há um que agora o detém até que do meio seja tirado. E eu entendo que esse que o detém é o povo de Deus, sob o poder do Espírito Santo de Deus. Sabe por que o anticristo ainda não se manifestou? Sabe por quê? Diga para o adolescente que está do seu lado: por sua causa. Mas eu sou tão fraco, irmão Valvo, que o senhor nem imagina. Está aqui na igreja de Filadélfia, tendo pouca força, não negou o nome de Jesus e guardou a sua palavra. Você é o elemento de resistência que está impedindo o anticristo de se manifestar nesta última hora. Mas a gente não está esperando o anticristo. E eu já começo a encerrar. A gente está esperando Jesus Cristo. Quem está esperando Jesus de Nazaré aqui, irmãos? Ele vai colocar um ponto final nas nossas peregrinações na terra. Oi, irmãos, eu estou sentindo a presença de Jesus de Nazaré aqui nesta noite. E tem mais, viu? Isso aqui é só um ensaio. Isso aqui é só um ensaio. A verdadeira vida não é aqui. O apóstolo Paulo disse: mas a nossa cidade está nos céus, donde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
que transformará o nosso corpo abatido para ser um corpo semelhante ao dele, um corpo glorioso. Adolescentes, igreja do Senhor, o que o mundo está fazendo contra Deus vai ter a sua devida recompensa. Deus vai derramar o seu juízo e a sua vingança sobre a terra. Mas antes disso, a gente vai desaparecer. Lá em 1 Tessalonicenses 1:10 diz: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quando a medida da ira de Deus se encher, que Ele começar a derramar a ira dele sobre a terra, antes disso Jesus volta e nos livra da ira futura. Eu pergunto a vocês, pode ser hoje, sim ou não? Pode ser agora, sim ou não? Quem está esperando Jesus hoje e agora? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, nós seremos transformados, porque é necessário que isso aqui que é corruptível, que adoece, que enfraquece, que perece, seja revestido da incorruptibilidade, e isso aqui que é mortal, se revista da incorruptibilidade. E quando se cumprir esta palavra, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Abre esta boca santa para adorar e glorificar, e vai sentindo a presença daquele que está às portas para buscar a sua igreja. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. Está cada dia mais difícil viver neste mundo. E eu entendo que está apertando para a igreja se desapegar mesmo. Olha aqui, ó igreja, a espada do Espírito está descendo hoje aqui em Moreno, e está cortando os laços que te prendem a este mundo, que fazem você amar este mundo, a se apegar demais a este mundo. Desapegue, desapegue, porque o seu lar não é aqui, a sua cidade não é aqui. O pastor Paulo nos convida em pé. Fique em pé dando glória e adorando o poderoso nome de Jesus. Eu quero ouvir as glórias, eu quero ouvir a glorificação da igreja, principalmente desse grande coral. Se quiser, feche os seus olhos, se desligue da terra e vai mandando só glória lá para cima, só glória. Vai mandando só glória lá para cima.